Saúde da igreja com a paz do Senhor. Então, como eu falei com meu filho que eu ia falar, boa noite, meus irmãos. Tem um influenciador que ele gosta muito e começa a pregação assim. Eu falei, vou falar também, acabei esquecendo. Vamos lá, obrigado a todos, obrigado pastor, obrigado a Redes Famílias pelo convite, obrigado por mais uma vez voltar a essa casa, trazendo uma palavra, um pouco do que Deus compartilhou em nossos corações, falando a respeito do fogo que transforma, aquele fogo que queima, mas que não machuca, mas que vai queimando e tirando toda a impureza da nossa vida, a impureza da nossa alma, deixando só a parte preciosa, aquela que a gente consegue levar a Deus a nossa perfeita adoração. Compartilhando a leitura com os irmãos no livro de Atos, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao 4. Acredito que a igreja já tenha lido bastante, algumas vezes esse versículo, por se tratar do tema do mês da família, e achei até interessante, nunca tinha visto um mês da família que falasse sobre o fogo do Espírito Santo, que transforma a nossa vida, transforma a nossa família. Atos 2, versículo do 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Deus, usa-me, Pai, como a palavra do Teu Filho, declarado sobre a minha vida, sobre a Tua igreja, Pai. Obrigado, Pai. Fale com eles o que o Senhor já tem falado em meu coração. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sempre quando eu vou fazer um estudo, sempre quando eu costumo preparar um esboço, eu procuro dividir em 3 partes. E de maneira pedagógica eu consigo entender um pouco mais. Então, primeiro eu avalio o contexto que aquela palavra está inserida. Porque o contexto ele pode dizer para a gente muitas coisas. Se a gente avalia a palavra sem um contexto, a gente pode fazer uma aplicação errada. Segundo, algumas simbologias que aquela palavra declara, alguns símbolos, alguns costumes. E por último, toda palavra precisa ter uma aplicação. Porque de que adianta entendermos bem, sermos excelentes no entendimento, na hermenêutica da Bíblia, mas na hora de colocar em prática nas nossas vidas, a gente não consegue aplicar. Então esses 3 fundamentos, esses 3 pilares sempre me acompanham toda vez que eu vou me debruçar sobre a palavra de Deus. E falando aqui um pouco sobre contexto, logo no primeiro versículo fala: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. E aí às vezes a gente fala assim, não, porque lá em Pentecostes, né, alguém já escutou isso? Lá em Pentecostes, fala assim, isso é um lugar, isso é um tempo, o que é isso? E aí, quando a gente vai estudar, a gente vê que era um período, uma festividade. Assim como às vezes você vai falar assim, não, porque no ano novo, aí está remetendo não a um lugar, mas a um período, né, que você já viveu. Então não está errado dizer, mas a gente não pode confundir, porque certa vez, conversando com alguns irmãos, onde fica lá o Pentecoste? Porque lá em Pentecoste aconteceu aquilo. Na verdade, Pentecoste era uma das 3 grandes comemorações que o povo de Israel tinha ao longo de um ano. Eram 3 grandes comemorações. E nessas comemorações, o povo de Israel, eles vinham de todos os lugares, de várias nações, se concentrar em Jerusalém para que eles pudessem cumprir aquela comemoração.
Tem uma comemoração que é dos pães asmos, que a gente chama de Páscoa. 50 dias depois, era a comemoração ali dos dias dos Pentecostes, que era a festa da colheita, que era um período de festividade de ação de graças para agradecer as colheitas do período. E também tem a festa dos tabernáculos. Nessas 3 festividades, viam judeus de todos os lugares se concentrar em Jerusalém para cumprir aquela festividade. E aí, só para te dar uma ideia de tempo, Jesus, ele é morto e crucificado na Páscoa. Ele ressuscita ao 3º dia e ele fica ainda com os discípulos por 40 dias aproximadamente. Então, após a festa dos pães asmos, 40 dias depois, Jesus ascende aos céus, dizendo que vai enviar alguém que vem depois dele. Como a festividade de Pentecostes são 50 dias após a Páscoa, então nós entendemos que dentro de aproximadamente 10 dias, foi o tempo de espera entre a ascensão de Jesus aos céus e a chegada do Espírito Santo. E é importante a gente ver esse ponto, porque Pedro, ele, logo após essa chegada e todos ali cheios do Espírito, ele profere um discurso. E nesse discurso, existem judeus de várias nações que vieram se concentrando naquele lugar. E ali é a primeira grande pregação, e os primeiros judeus se convertem e retornam para as suas nações agora como convertidos. Então é uma parte muito importante para a expansão da igreja, essa parte de Pentecostes. Outra coisa que nós podemos ver é a simbologia. Bom, agora que a gente já entendeu um contexto, Jesus foi morto, crucificado, ressuscitou, ficou 40 dias. 50 dias depois era a festividade, então nós tivemos 10 dias ali que talvez os discípulos tenham ficado com muito medo, com muito receio, sem força para avançar, sem saber o que fazer, até esse episódio que aconteceu naquele lugar, com as pessoas que estavam ali reunidas, que de repente veio do céu um vento, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda aquela casa que estávamos assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Entrando na simbologia, por que línguas? Porque a língua, ela representa a comunicação. A língua, ela simboliza a fala, ou seja, o anúncio das boas novas. E o fogo ele simboliza aquela presença que eu iniciei falando que purifica. Aquele fogo que queima toda a impureza. Aquele fogo que queima os elementos indesejáveis e que incendeia os nossos corações. E o fogo, ele serviu para confirmar a validade do Espírito Santo. Porque toda vez que você vai ver o fogo chegando dos céus, assim como no Monte Sinai com Moisés, quando o monte ficou fumegando com o fogo enviado dos céus, ali era para confirmar a validade do Antigo Testamento, que Moisés ali estava com o povo. Então o fogo aqui nas línguas simboliza a confirmação, a validade do Espírito Santo naquele lugar. Então dessa maneira a gente já entende o contexto, dessa maneira a gente também já entendeu alguns símbolos que aparecem ali, o porquê deles. E agora a gente vai para a parte mais importante, a parte que nós precisamos aplicar na nossa vida essa passagem. Como que nós podemos fazer uma aplicação prática dessa passagem nas nossas vidas? E de maneira
muito interessante, nós temos o tema que fala o fogo que transforma. O fogo que precisa entrar nas nossas vidas para transformar o nosso coração. O fogo que vai transformar as nossas atitudes no dia a dia. O fogo que vai transformar a forma da gente falar. Porque às vezes na igreja a gente fala em línguas, mas como que nós estamos falando dentro de casa? Como que nós estamos falando na rua? Quando nós estamos falando, quando não estamos dentro do templo? Será que o Espírito Santo ele também atua na nossa forma de falar quando estamos fora da igreja? O fogo ele precisa transformar o nosso comportamento. Ele precisa transformar a nossa família. O fogo tem que transformar a nossa casa. Não se trata só de igreja, não se trata só de arrepio, não se trata só de barulho. Quando a gente fala do fogo do Espírito Santo, é muito mais do que isso. A gente está falando de uma transformação real. A gente está falando muito mais do que sentidos e presenças dentro da igreja. Nós estamos falando de uma transformação que transborda para nossas vidas fora do templo. E é interessante que, dependendo da forma que a sua casa esteja, talvez você não acredite que a sua casa pode ser transformada pelo Espírito Santo. Dependendo do que você tem lá, porque cada casa aqui é de um jeito diferente. Eu não sei como que você está vivendo, quem são as pessoas, como que as pessoas se tratam dentro do lar, qual é a forma de fala, qual é o tratamento, qual é o tempo de mesa que vocês têm para compartilhar, ou se não tem tempo de mesa. Como que vocês se relacionam dentro de cada casa. Porque eu entendo que cada casa possui as suas marcas. Existem casas que são muito bonitas por fora. E quando você entra, existe uma frieza muito grande. As pessoas não se falam, não se comunicam. Talvez as pessoas, na hora de jantar, cada um pega a hora que quer o seu prato e cada um come dentro do ambiente que quer. Um vai para o quarto, outro na sala, outro come na cozinha. E aí quando a gente vem para um estudo desse que fala que o fogo transforma a nossa casa, dependendo de como essa pessoa tem o cenário da sua casa construído, e talvez você esteja aqui sozinho e não tenha ninguém mais para te ajudar, eu vim falar que o Espírito Santo ele pode entrar na sua casa e mudar tudo, quebrar toda essa frieza. Tem casas aqui que possuem feridas escondidas, aquelas feridas profundas que nunca cicatrizaram, feridas que nasceram às vezes no início de um relacionamento, promessas que foram feitas, que nunca foram cumpridas. Parece que depois que se casaram, as palavras foram esquecidas, como se fossem mentiras proferidas para chegar até aquele momento. E essas feridas, elas causam dificuldade na comunicação, porque elas não são faladas, ela não é revelada. Então, como são feridas escondidas, elas ficam ali, elas inflamam e de vez em quando parece que elas adormecem. Mas quando tudo parece que está bem, ela volta a inflamar novamente, porque nunca foi conversado de fato para que essa ferida pudesse ser curada. E às vezes você também não quer nem mais falar no assunto, porque talvez doa tanto e você nem acredita que pode ser resolvido. Mas Deus me mandou aqui para falar que o Espírito Santo, ele vai renovar relacionamentos aqui.
O Espírito Santo, ele veio para poder trazer um renovo, para poder queimar tudo aquilo que não provém de Deus para a tua casa, para o teu relacionamento. O Espírito Santo, ele vai renovar, ele vai reanimar, ele vai reativar, e aquilo que foi perdido, aquela alegria que vira e mexe quando essa ferida escondida vem e brota e faz você perder toda a alegria, e vem um desânimo. O Espírito Santo vai entrar na sua casa, e você precisa deixar, e você precisa expor, para que essa ferida seja tratada. Eu conheço casamentos que passam anos e ainda vivem anos sem resolver coisas que lá atrás poderiam ter sido resolvidas, conversado. E isso atrapalha muito a rotina. Eu vejo famílias que vivem e o perdão ainda não foi liberado. Você sente uma casa com clima pesado, com a atmosfera carregada, quando aquela casa não tem facilidade de liberar perdão. E parece que a pessoa que não libera perdão, ela quer carregar isso, quer para de vez em quando ficar ali justificando o porquê que ela não pode ser feliz, porque aconteceu aquilo com ela, aquela traição, aquilo que não deveria ter acontecido. Aquela pessoa que deveria ter cuidado, que não cuidou. E aí, por não aceitar e não querer liberar o perdão, a atmosfera da casa fica pesada, porque aquilo precisa ser utilizado de vez em quando, para ser jogado na cara, para poder ter razão. E o ter razão, que é o que as pessoas geralmente querem, às vezes é o que mais prejudica a felicidade dentro do lar. É quando todos querem ter razão. E aí, por querer ter razão, eu vou guardar essa carta na manga, e por conta disso eu não libero o perdão, porque dessa maneira eu sempre terei o argumento. E você não sabe o quanto isso prejudica o relacionamento, quanto isso prejudica a ação do Espírito Santo dentro dos lares. Nós precisamos liberar o perdão, meus irmãos, para que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Eu não sei a dor que você teve, eu não sei a dor que você passou, mas não justifica você estar se apegando a isso, para de vez em quando ficar ali, olha, justificando posturas, justificando fracasso, justificando atitudes agressivas, porque aí você sempre vai ter, mas também olha o que aconteceu comigo. Deus nessa noite, Ele te convida a virar a página, a virar essa página e deixar para trás e viver de fato o novo. Inicie hoje uma nova jornada, uma nova vida, um novo relacionamento, uma nova casa, uma nova forma de se relacionar. E eu não estou falando de troca de pessoas, eu não estou falando de troca de ambiente, eu estou falando de troca de atitude, de posicionamento. Eu estou falando de perdão nessa noite, porque o Espírito Santo ainda transforma famílias. Existe, sim, um fogo disponível para a sua casa. Mas essa transformação, talvez você imagine que precisa pegar o cônjuge que não está aqui. Precisa começar pelo teu filho que não está aqui.
Talvez precisa começar pelo seu marido, pela sua esposa, que não está aqui. Mas eu vim falar que se é você que está aqui, é por você que essa transformação vai começar dentro do seu lar. Deus só precisa de uma pessoa disponível. Assim como quando foi lá em Gadareno, lá tem aquele endemoniado de Gadareno que ele foi liberto e ele queria acompanhar Jesus. Jesus falou assim: não, vai lá e leve a palavra para Decápolis, um conjunto de 10 cidades. Um só foi enviado para que aquelas cidades pudessem receber a palavra. Deus, ele só precisa de um nessa noite para mudar a sua casa. E se você estiver disponível, ele vai fazer o trabalho a partir de você. Eu não estou falando que vai ser fácil. Ele só precisa de alguém disponível. Aquele que vai ser o primeiro a pedir o perdão, mesmo quando na verdade você quer receber, você vai pedir o perdão. Aquele que vai ser o primeiro a dar o abraço, aquele que vai ser o primeiro a dizer eu te amo, mesmo quando não se tem intimidade. Já viu quando é estranho você olhar nos olhos? Tem filhos que não conseguem olhar para os pais e falar eu te amo e dar um abraço. E por que existe essa dificuldade? Pela falta de intimidade, pela falta de relacionamento. Então eu te convido a forçar. Se você está aqui, você sente essa dificuldade de falar eu te amo para o seu pai, para a sua mãe, talvez para o seu filho, talvez para a sua filha. Talvez você não consiga falar eu te amo para o seu irmão. Talvez você não consiga falar eu te amo para o seu próprio marido ou para a sua própria esposa. Eu não sei a dificuldade que você tem de falar eu te amo, mas o Espírito Santo, ele pode transformar a sua vida. Dê a oportunidade. Seja a primeira pessoa para começar a transformação dentro da sua casa. No início vai ser mais estranho, mas alguém precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo para chamar para orar junto. O primeiro passo para começar um relacionamento diferente, a se tratar diferente, até a forma de falar diferente dentro de casa. A comunicação dentro dos lares é algo que tem que ser muito observado. Para você que é pai e mãe que está aqui, é muito importante que vocês observem a forma como vocês falam com seus filhos, a forma como os seus filhos falam um com o outro. Não permita entrar palavras que não vão agregar, que trazem maldição. Que a comunicação dentro das nossas casas seja uma comunicação limpa, de bênção, de prosperidade, de amor, de carinho. Eu sei que é difícil quando a gente está irritado, quando a gente está com fome. E aí você que é o líder do lar, é mais difícil você conseguir observar tudo, mas você precisa agir. Quando a comida atrasa e todo mundo fica com fome, cuidado com esse momento. É o momento que muitas pessoas começam a falar. E aí, se a gente está atento a isso, a gente fala, não, isso é porque a gente está com fome. Faz alguma coisa, come alguma coisa antes. Mas ameniza a pressão da comunicação dentro da sua casa. Cada um é responsável. Os adolescentes são responsáveis pela forma que se comunicam dentro de casa. O marido com a esposa, os filhos, a forma como se fala com os pais.
O respeito não pode faltar dentro de uma casa organizada, que tem a convivência de cristãos e que, acima de tudo, o Espírito Santo reside ali. Todos nós somos responsáveis por essa comunicação. Se a gente não utiliza de deboche, de ironia, de sarcasmo, se a nossa comunicação é sempre amorosa, e o Espírito Santo começa a fazer parte daquele ambiente, o marido ouve mais, o filho respeita mais, a esposa volta a sorrir e a oração volta para a mesa. Nós precisamos entender que, para viver o melhor de Deus nas nossas vidas, nós precisamos preparar o ambiente. E na nossa casa é um ambiente que nós precisamos estar sempre atentos. Porque Satanás não tem pressa de acabar com a família. Ele não quer acabar de uma hora para outra. Ele tem paciência, ele vai minando. Ele vai ali devagarzinho. Então ele começa trazendo ausência. E aí você começa a ter a ausência, talvez, do pai, a ausência da mãe, o distanciamento, a falta de comunicação, o esfriamento. Nós precisamos estar atentos, porque queremos crescer, queremos ter resultado, queremos alcançar conquistas. Mas de que adianta conquistarmos o mundo inteiro, virarmos referência nos nossos negócios e perdermos a nossa família? E Satanás, ele não tem pressa, ele cria distrações. Um outro ponto são distrações, que vão tirar a nossa paz, tirar o nosso tempo, roubar a nossa atenção para aquilo que é mais importante. Uma distração, ela desvia a atenção daquilo que é mais importante. Quantas distrações têm entrado na sua vida que têm roubado o seu tempo com a sua família? Pessoas que estão assentadas à mesa, mas cada um com seus celulares. Pessoas que estão dentro de casa, mas não conversam mais, porque está cada um tendo a sua própria vida, cada um com a sua distração. Nós precisamos entender que tem uma coisa que Satanás odeia mais do que pessoas, é o legado que as pessoas deixam. E para quebrar o legado das pessoas, ele quer destruir as famílias. Porque quando ele destrói a família, ele consegue atrapalhar uma geração inteira com traumas, com fraquezas, com processos que costuma se repetir de pai para filho. Quantas coisas nós precisamos estar atentos para não levar para os nossos filhos aquilo que sofremos. Porque nós temos essa tendência de replicar comportamentos. Então precisamos estar atentos para que a nossa família não sofra aquilo que nós sofremos. Satanás, ele quer sempre encontrar uma maneira. Eu não sei se vai ser uma distração com crescimento muito lá no mundo secular, para que você não tenha tempo para sua casa, ou que seja alguém lá fora que vai te dar mais atenção do que você tem dentro de casa. Talvez você, filho, tenha mais atenção lá fora do que tem dentro de casa, ou você, esposa, tem mais atenção lá fora do que tem dentro de casa. Eu não sei, eu só sei que Satanás, ele usa isso para destruir famílias. Eu não sei se vai ser um diagnóstico de uma doença que talvez você nunca tenha enfrentado. Nós passamos por um momento bem difícil na nossa casa. Eu sempre tive
a preocupação de o tempo que eu gasto nos meus negócios não roube o tempo de qualidade que eu tenho com a minha família. A minha esposa, ela sempre é muito preocupada em organizar a nossa agenda para que a gente sempre tenha momentos juntos em família. Então não foi por aí que ele conseguiu entrar. E aí ele tentou uma outra forma. E a forma que ele tentou foi atingindo a estrutura da nossa casa através de uma doença. Uma doença que acometeu o nosso filho em 2020. Ele perdeu a visão de uma maneira abrupta e a gente não sabia muito o que aconteceu. E até hoje eu lembro como foi difícil. Eu, ela e ele saindo de um oftalmologista que não teve noção de falar na nossa frente que o nosso filho, ele ficaria cego, que não teria jeito. E ali, quando a gente começa a investigar a doença, a gente descobre um padrão que acontece. Como é uma doença que é transferida de mãe para filho, é uma doença genética, hereditária, geralmente o marido coloca a culpa na esposa. E a gente foi vendo o padrão se repetir em todas as casas que essa doença foi descoberta. O marido culpou a esposa. Em um determinado momento ela olha para mim e fala assim: você não vai me largar não, né? Lembra disso? Você não vai separar de mim não, né? Porque a gente viu a gente queria entender mais e a gente começou a conversar, buscar pessoas que tinham passado pelo processo, para a gente entender como é que era. E a gente viu as famílias destruídas. Eu até conversei com meu filho, falei: filho, isso não é culpa da mamãe, porque veio dela, mas não foi ela que provocou isso. Se a gente for buscar um culpado, vamos lá, veio da mamãe para você, mas da mamãe não nasceu dela, veio de quem? Veio da vovó, então a culpa é da vovó? Mas aí não foi da vovó que nasceu isso, então veio da bisavó. E se for assim, a gente vai tentar buscar um culpado, vamos chegar lá no pecado inicial. Então, vamos orar, vamos enfrentar juntos. Foram os dias mais difíceis da minha vida. De fato, eu achei que a minha família seria destruída, porque eu não sabia se eu ia conseguir conviver com aquilo. E aí a gente começou a buscar histórias e buscar conhecimento. E aí a gente escutou falar de um pastor que trabalhava com cura lá nos Estados Unidos, e a gente lia um livro dele. Eu falei: vamos lá. E eu tinha muita preocupação de como meu filho ia reagir caso a cura não acontecesse. E a gente partiu empolgado para lá, acreditando muito que o nosso milagre aconteceria. Fomos juntos, muitas horas de viagem no interior da Califórnia. E fomos. Chegamos lá. E uma coisa me impactou muito, diferente aqui do Brasil. A gente aqui às vezes tem medo de orar pela pessoa que está enferma, porque a gente fala assim: se eu orar e não acontecer nada, será que Deus não quis fazer? Será que eu que não sei orar? A gente acaba, não sei se os irmãos passam por isso, mas se tiver alguém que entre ali pela cadeira de rodas, quem teria coragem de falar assim: deixa eu orar, porque eu quero orar, porque Deus vai fazer o milagre? E você começa a orar. Será que a gente consegue ter essa postura aqui no Brasil? Dificilmente eu vejo pessoas assim tão motivadas para orar por cura, e uma cura que é assim, aos nossos olhos, realmente difícil. Que a dor de cabeça é uma coisa assim: passou, não passou, a pessoa fala que passou. Mas uma coisa assim física, real,
ter coragem para ir lá e orar e pedir para orar e falar de um Deus que cura, falar, deixa que eu vou orar. E ali eu vi um povo que não está nem aí porque vai acontecer depois, porque a responsabilidade não é dele. Ele simplesmente ora. E ora, e ora, e ora, e eu preocupado, falei, se não curar, como é que vai ser? E aí a pessoa, e aí? Está enxergando, Emanuel? Voltou a enxergar? Você consegue ler aqui? Ele, não. Glória a Deus, então vamos continuar orando. E a alegria da pessoa não parava. E sabe quantas vezes as pessoas oravam? Tantas quantas nós aguentávamos. 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. A motivação é a mesma, a alegria é a mesma, eles não param de orar. Só que chega um momento de tanto orar, que você já não tem mais força. E a gente foi lá buscando essa cura. E eu ficava preocupado, eu falei, se não curar, como é que vai ser? Como é que meu filho vai ficar? Como é que minha família vai ficar? E no meio daquele culto, a gente ficou um dia inteiro na igreja. E as pessoas não param de orar. Se você não falar chega, ela não para. Naquele culto à noite, Emanuel foi batizado com o Espírito Santo. E ele começou a falar em línguas. Deus falou com a gente de maneira extraordinária. E a gente viveu algo extraordinário, uma presença de Deus que eu nunca tinha visto. Meu filho Gabriel orando pelo Emanuel. E de repente aquela preocupação da cura não acontecer já não existia mais. Só existia gratidão, só existia favor, só existia graça, só existia a vontade de viver mais aquilo, mais na presença. Que a gente se abraçou enquanto família. Eu comecei a declarar que doença nenhuma ia separar a nossa família, que o tiro sairia pela culatra, porque aquilo de fato faria com que a gente ficasse ainda mais juntos, ainda mais próximos, ainda mais cheios do Espírito Santo. Eu não sei a dificuldade que você está passando, eu não sei o que você enfrenta no seu lar, mas não é desculpa. Anuncie as boas novas, fale do Espírito Santo, leva o Espírito Santo para dentro da tua casa, para dentro da tua família, para dentro daqueles que você ama. Não tenha vergonha, não pare, tente quantas vezes forem necessárias, ore quantas vezes forem necessárias. Voltando no carro, uma viagem longa de carro inclusive, Emanuel olha pra gente e fala, papai, a gente não teve a cura que a gente veio buscar, aquela cura física, aquela cura de eu voltar a enxergar, mas eu tô diferente. E eu senti que eu também estava diferente. Eu senti que aquela depressão, aquele peso, aquela página tinha sido virada na minha vida. Eu estava curado emocionalmente. A cura veio sobre a nossa família de uma maneira que a gente não estava esperando, que a gente não estava buscando, mas foi uma cura talvez muito mais necessária. É claro que a gente quer que ele volte a enxergar. Não tem tratamento, não tem remédio. O que tem é oração. E eu não me canso de orar. O exemplo que eu peguei daquela igreja, daquele povo, que independente do que aconteça no resultado, o nosso papel é orar. Se vai acontecer, se não vai, quem sabe é Deus. Ele não precisa dar nenhuma justificativa para nós. Ele não precisa prestar conta conosco. Então não podemos agir como filhos mimados, que queremos tudo no nosso tempo, do nosso jeito, da forma que a gente quer, e se não for, não serve. Nós saímos dali transformados, curados. E a partir dali, absolutamente tudo
Tudo o que o Emanuel quis fazer, ele fez. E a falta de visão não foi nenhum impedimento na vida dele. E eu declaro que não será nunca. Porque nós entendemos que todos nós temos as nossas limitações. Algumas são visíveis, outras não. Eu tenho minhas limitações, talvez não físicas, talvez não perceptíveis aos seus olhos. Mas eu tenho, você também tem, a dele é essa. E não é por isso que nós vamos perder a gratidão pela vida, o dom da vida, a graça. Nós não podemos ser filhos ingratos. Nós devemos nos unir como família e superar todos esses desafios. Eu não sei o desafio que você tem vivido, eu não sei o que você passa. Eu só sei que você precisa confiar em Deus, deixar Ele agir, fazer a sua parte. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. O nosso entendimento, ele é enganoso, porque a gente olha ao redor e a gente tira as nossas conclusões pelo que estamos vendo. E talvez você olhando para a tua casa hoje, a tua casa não tenha mais jeito. Mas não se apoie no seu entendimento. Deus me trouxe nessa noite para falar, não se apoie. Você está limitando o poder do Espírito Santo, dele agir na tua vida. Confia, aceita o que vem de Deus, o bom e o ruim, aceita, porque para você vai ser bom. Mas você vai olhar e a tempestade está batendo. Não se apoie no seu entendimento, confia em Deus de todo o teu coração, porque eu sei que Ele vai fazer um trabalho muito grande na tua família. O Espírito Santo, Ele não habita só no templo. O Espírito Santo, Ele não quer agir só aqui no templo. Ele quer habitar na sua casa, na sua mesa. Ele quer ser convidado para lá. O fogo que transforma, ele tem que sair daqui e ele tem que chegar lá na sua casa contigo. Na mesa do jantar ele tem que estar lá. Comece a rever a rotina da sua casa. O que você precisa fazer, o que você precisa mudar, o que está ao seu alcance. O que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Ele vai fazer aquilo que não está no seu alcance. Separar um tempo para a mesa, para colocar todo mundo assentado à mesa e conversar, isso Ele não vai fazer por você. Se você está aqui, você é o responsável por começar a preparar a sua casa. O tempo de mesa, junta as pessoas. Um tempo de oração, chama alguém para orar contigo dentro da tua casa. Quando você ora em conjunto, a tua oração, ela passa a ter mais força, mais significado. A tua casa unida em propósito. Coloque objetivo em comum para a sua casa. Que seus filhos saibam, que o seu marido saiba, que a sua esposa saiba. Aqueles objetivos para serem compartilhados e conquistados em família. Se vocês não tiverem um objetivo em comum, como que vocês vão celebrar juntos? Será que cada um vai ter uma vida isolada e só vão se reunir para dormir naquele ambiente? Será que a sua casa vai poder ser chamada de lar, doce lar? A minha provocação nessa noite é para que você possa entender quais são as oportunidades que você está deixando passar. Você vai ser o primeiro a liberar o perdão. Você vai ser o primeiro a falar eu te amo. Você vai ser o primeiro a dar o abraço.
Você vai ser o primeiro a falar: tá tudo bem, tá perdoado. Você vai ser o primeiro a quebrar o orgulho e deixar o orgulho de lado, porque entende que família é muito maior do que isso. E que para o Espírito Santo entrar, o orgulho tem que sair. Deixa o orgulho de lado. Deixa o orgulho de lado. E dê oportunidade para que o Espírito Santo entre na sua casa. Deus, Ele quer de fato transformar vidas, transformar famílias. Ele só precisa de um da sua casa. Eu não sei se você é o filho, se você é o marido, a esposa, a filha, a irmã. Você é que está aqui. E é você que tem a responsabilidade de levar para dentro do seu lar esse fogo. O fogo que transforma. Aquele fogo que a gente falou que vai tirar toda a impureza. Vai incendiar os nossos corações. Vai transformar as nossas casas. Vai transformar as nossas famílias. Vai levantar novas pessoas dentro do teu lar. Para serem crentes. Para serem salvas. E tudo isso começa através da sua vida. Através da transformação que o Espírito Santo promove na sua vida nesse momento. No seu entendimento. Nas suas atitudes. No seu comportamento. Você sairá daqui diferente. Você sairá daqui tocado. Você sairá daqui com um objetivo. Reorganizar o funcionamento da sua casa. O menor da casa pode propor isso. E eu não quero que absolutamente Satanás coloque no seu coração qualquer tipo de justificativa para você não sair daqui com esse objetivo. Talvez nesse momento Satanás comece a falar com você para que não é você, não é sua responsabilidade. Mas que o Espírito Santo possa te convencer para que você seja um agente de milagre, um agente de transformação e possa ser usado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. Vocês poderiam ficar de pé um momento? Gostaria de fazer uma oração pelas famílias. Queria pedir o pastor para me ajudar aqui nessa oração. Eu quero que, se você tiver sua família perto de você, que você possa se abraçar, que você possa olhar no olho, que você possa falar o quanto você a ama, o quanto ela é importante. Sozinho nós não somos nada. Deus criou a família porque Ele entende que a adversidade que a gente vai enfrentar no mundo lá fora é grande, mas quando a gente retorna por nosso lar, ali é o ambiente para a gente ter a nossa proteção, as nossas baterias recarregadas. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, ô Pai querido, Pai, aqui eu vejo famílias, Pai, que sairão daqui incendiadas, Pai, pela Tua presença, pelo Teu Santo Espírito. Pai, muito mais do que o movimento que vemos de maneira tradicional acontecendo na igreja, nós queremos o resultado da ação do Espírito Santo dentro dos nossos lares. É muito bom, Pai, ter esse movimento dentro da igreja. É muito bom quando o culto está incendiado e a gente sente a Tua presença. Mas nós entendemos que o Senhor age de várias maneiras. E nessa noite, Pai, o Senhor quis trabalhar nessa calmaria, trazendo entendimento para dentro dos nossos corações. E acima de tudo, força, para que cada um possa sair daqui colocando em prática, Senhor, o que está sendo construído agora no coração e no entendimento de cada um. Trabalha, Senhor, na mente do filho, trabalha na mente da esposa, trabalha na mente do marido, trabalha na mente do irmão, da irmã,
da mãe, do pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos a vitória sobre a família de todo o ministério. Que as famílias da MIPA sejam famílias abençoadas, famílias cheias do Espírito Santo, famílias que serão como farol no meio da tempestade, aquele farol que salva quem está naufragando, que leva para um lugar seguro, famílias que serão referência, pais e mães que terão sabedoria dos céus para educarem seus filhos, filhos e filhas que terão responsabilidade e respeitarão seus pais, maridos que amarão as suas esposas, esposas que olharão com orgulho para os seus maridos, casas abençoadas, construídas sobre a rocha, como foi dito aqui, Pai, pela tua serva. Senhor, em nome de Jesus, que todos os lares da MIPA sejam abençoados e cheios da tua presença, Pai. Que eu te agradeço, Senhor. Derrama teu Espírito Santo sobre cada um, Senhor. Que a nossa casa seja referência e que lá nós possamos sentir a presença de Deus muito mais do que aqui dentro, Pai. Que nessa noite os casais se lembrem de orar juntos, que de hoje não passe e que o primeiro passo seja dado para que novas atitudes, novos comportamentos sejam iniciados nos nossos lares. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço pela tua palavra. Te amo, Deus.